sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia, né? Muito bom dia para você, meu amado, minha amada, né? Ouvintes, telespectadores, né? Nossos irmãos que nos acompanham aí diariamente. Desejar aqui o meu bom dia a todos vocês, né? Sei que cada um já acordou hoje, já, né? Fez aí seus iniciais afazeres, né? Do dia, né? Então, muito feliz, né, por estarmos aqui e poder compartilhar, né, essa bênção, compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para nós, um tema que eu acho bem interessante, né, e dando continuidade, né, àqueles assuntos referentes à transformação, do ser, né. Eu quero falar hoje sobre a obediência da fé, né? Então, vamos falar um pouco hoje sobre essa questão da obediência à fé. Até porque me parece, né, que é alguma coisa que a gente sabe e não sabe, né? Eu não entendo bem, eu não sei bem como definir, né, essa questão aí. Mas a impressão que eu tenho é que a gente sabe, mas não sabe, né? O que é isso, gente? É assim, se a gente sabe uma coisa, a gente demonstra, né? A gente demonstra pela prática, né? Então, se a gente sabe alguma coisa, a gente vai mostrar para as pessoas que a gente sabe por meio da nossa prática, né? Não é de outro jeito, né? É por meio da nossa prática. Então, que nós possamos, né, ser praticantes dos nossos conhecimentos, né? Sejam eles bíblicos, sejam eles profissionais, que nós possamos fazer um bom uso do nosso conhecimento para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade, né? Fazer o bom uso do conhecimento, porque afinal de contas, a gente busca o conhecimento para sermos, no mínimo, né? Sermos pessoas habilitadas, né? Vamos dizer assim, para fazer alguma coisa em prol da nossa nação, em prol da nossa família. Mas ninguém estuda para fazer coisa ruim, né? A gente estuda para fazer coisa boa. Então, que nós possamos, né? Nós possamos fazer um bom uso, né? Um bom uso das coisas. Fazermos um bom uso das coisas, né? De forma que glorifique, que exalte, que bendiga o nome do Senhor, né? E isso, eu acho que isso deve estar assim como prioridade para todos, né? Que senão aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem aí adquirido os conhecimentos,
que você use esse seu conhecimento, né? Que nós possamos usar, né? Agora eu vou me incluir aqui, né? Que nós possamos usar os nossos conhecimentos, de fato, né? Para glorificar a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, né? Então, você está nos ouvindo, né? Você está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Semear, né? Sempre trazendo a palavra de Deus como a prioridade, né? Sempre trazendo aqui um tema, um assunto para a gente conversar, né? Para a gente dialogar, para a gente se aprofundar, com o propósito de estar encorajando, de estimulando a irmandade, aonde quer que você esteja, a vivenciar, né? Essa experiência, a experiência da fé, essa experiência né, da vivência com a palavra de Deus. Então, é sempre uma oportunidade que a gente se dá, né? Que a gente se dá para estar mais próximo, mais próximo daquilo que é a vontade de Deus, né? Para minha vida, para sua vida, né? A gente vive em função disso, né? Então que hoje seja mais um daqueles dias, mais um daqueles dias em que nós vamos ser abençoados, né? Por essa palavra, ser abençoado por essa comunhão, né? Comunhão com os nossos, com o nosso conhecimento, com a nossa submissão, com a nossa humildade, né? Então temos muito aí para aprender nesse dia, temos muito aí para degustar nesse dia da palavra de Deus. E eu quero convidar os meus amados que nos acompanham aí através do nossos aplicativos, né? Através não só do aplicativo, mas também por meio das nossas lives no site, aonde você estiver acompanhando, né? A gente vai então estar na expectativa que você, meu amado, seja muito abençoado com isso, tá? De fato algo que nos chama a atenção, né? Essa questão de quando a gente fala sobre a Bíblia, né? Quando a gente fala sobre edificação, quando a gente fala sobre comunhão, esses assuntos, né, eles já trazem muitas questões. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse: olha, eu sou da igreja tal, mas eu já fui dessa aqui, já fui daquela ali, já fui daquela outra, e hoje eu estou procurando uma igreja, né? Eu falei assim, e por que você não procura conhecer primeiro a igreja na Bíblia, né? Para depois a senhora encontrar essa igreja que se quer se congregar, né? E aí, meus irmãos, essa pessoa entrou logo na defensiva, né? Aí diz assim: não, mas a gente não, eu não sou de igreja, né? Eu participo ali porque eu acho que é bom, né? Porque a igreja não salva ninguém, né? E aí vai naquela conversa que a gente já conhece, né? Aí eu perguntei assim: ela perguntou para mim, né? Você é de que igreja? Eu disse: não sou de igreja, não. Eu sou cristão. Eu me congrego com a igreja de Cristo, né? Que eu sabia que ela estava perguntando qual era a minha denominação, né? Aí eu disse: não, eu me congrego com a igreja de Cristo. Aí eu pensei que ela ia se interessar pelo assunto, né? Mas ela não se interessou não, né? Esse negócio de Bíblia, gente, esse negócio de Bíblia é assim, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não gostam. A Bíblia não ficou para o homem, não. O homem não gosta de Bíblia, não gosta de ler, não gosta de conhecer Deus. O homem gosta da bagunça, né? Do retetel, né? Isso é que os homens gostam, né? O homem que eu falo assim, o ser humano, né? Então, é tanto assim
que eu percebo que o Espírito Santo, ele deixa tantas, mas tantas exortações para a gente ir para a Bíblia, né? Aprender da Bíblia, se conformar com o que está na Bíblia, né? Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que a nossa natureza, ela tende para outro lado, né? Para outra direção. Esse negócio de buscar a Deus, esse negócio assim, não é com a gente não. Não é com a gente não. Mas de repente eu tô falando para alguém e diz, não, meu negócio é só Bíblia, só Bíblia. Amém, glória a Deus, né? Você é diferenciado, né? É diferenciado. Porque, de um modo geral, o ser humano, ele tende para outro lado, tá bom? Mas eu volto a dizer, se você é essa pessoa aí, glória a Deus, né? Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que já são assim, né? Não precisa nem mesmo ouvir o Espírito Santo falando, já estão buscando ali fazer a vontade de Deus, já estão ali tudo inclinado para as coisas de Deus. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bom. Eu fico muito grato a Deus por essas oportunidades de conhecer pessoas tão assim centradas na santidade, né? Tão centradas na santidade. Então, o meu convite hoje é meio desafiador, né? Minha pergunta, né? Você já fez sua leitura hoje? Né? Geralmente pessoas que são assim espiritualísticas, né? Ela já levanta de manhã e já pensa primeiramente, às vezes já dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro, né? Aí acorda, já lê, já... Então eu fico muito feliz, né? Voltar a ironizar aqui, né? Mas assim, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a obediência da fé, porque muita gente tem fé, né? Eu fico pensando em pessoas que fazem o jogo do bicho, né? Aquilo ali é fé, né? Pessoas que jogam na loteria, né? É fé, né? Ele acredita que um dia vai ganhar, né? Então é fé. O que mais, né? Agora, quando a gente fala de fé, né? O que você entende, né? Quando fala de fé, a gente tem a fé do senso comum, a gente tem a fé, como é que diz? Materialista. A gente tem a fé também bíblica, né? Então, o que é a fé que a Bíblia fala, né? Essa é a parte que mais nos chama a atenção. Gente, a fé, ela pode ser também falada, pode ser também dita, pode ser também explicada, falando de doutrina, né? Fé é doutrina, né? Cláudia hoje está aqui com a gente, né? Ligadinha, graças a Deus, né? Mas então fé é doutrina. A fé é um conjunto de ensinamentos que nós precisamos permanecer nesses ensinamentos. Então, quando nós estamos nesses ensinamentos, nós estamos na fé. Então, se a gente está nesses ensinamentos, a gente está na fé. Agora, nós temos a fé, como é que diz, né? Tem aí uma... Amém, querido, amém. Deus abençoe. De férias é mais fácil, né? Então, a gente tem a fé calvinista, a gente tem a fé católica, a gente tem a fé evangélica, a gente tem vários tipos de fé, inclusive de pessoas que dizem que estão seguindo a Bíblia, né? Que usam a Bíblia, né? Como o seu livro base, né? Para a sua religião. Então tem vários tipos de fé, tá bem? Então, mesmo dentro aqueles que se entendem como cristão, né? Dentro da cristandade, né? Como a gente pode dizer, existe muitos tipos de fé. Agora, a gente poderia pensar também, para deixar mais definido, a fé apostólica. Será que seria bom falar assim? A fé que os apóstolos ensinaram. Aí, se a gente fala sobre a fé que os apóstolos ensinaram, aí a gente começa a ter mais linha de pesquisa, né?
linhas de pesquisa. Então, o que foi que eles ensinaram? Aí nós temos o Novo Testamento inteiro, né? Eu gostaria de sintetizar um pouco, né, se eu puder usar essa expressão aqui, sintetizar um pouco no sentido de que existe ali uma indicação desde o início da igreja dessa fé ensinada, né? Ali no livro de Atos, logo depois que as pessoas se batizam, né, ali começa a igreja, né? Diz que as pessoas que obedeceram a palavra foram batizadas, foram acrescentadas ali. O acréscimo, então, se dá por meio do batismo, né? Então, aquelas pessoas se batizaram, e aí no versículo 42 do capítulo 2 vai dizer que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. E aí começa a vida de adoração, né? No partir do pão, na comunhão, nas orações. Então essas pessoas, elas começam a viver uma vida diferente, agora baseado em ensino diferente. Então esses ensinos que os apóstolos começam a ensinar ali em Jerusalém, e depois esses ensinos vão ser ensinados nas igrejas, em toda a Judéia, aquela região toda, vai chegar o gentio e até nós, esses escritos que a gente tem, é a doutrina que os apóstolos ensinaram. Então, quando uma pessoa está se conformando com essa doutrina que os apóstolos ensinaram, então a pessoa está na fé apostólica, né? Ou seja, na fé que Deus quer que a gente tenha, né? Agora, eu aqui, né, vale a pena dizer que tem muita gente, né? Tem muita gente dizendo: nós estamos, como é que é? Nós estamos seguindo a Bíblia, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, nós estamos seguindo a Bíblia. Aí você tem que fazer duas perguntas, né? Que parte da Bíblia, né? Esses dias, por exemplo, eu coloquei um banner no Facebook, nas redes sociais, falando sobre essa questão de coisas que se faz que não está na Bíblia, que o Novo Testamento não autoriza, né? Eu citei bem direitinho, o Novo Testamento não autoriza. Aí eu coloquei lá, como por exemplo, batismo de criança, né? Comemoração de aniversário, né? Que mais, né? O Natal, poderia colocar celebração de casamento, aniversário, essas coisas que o Novo Testamento não mostra a igreja fazendo nada disso, né? E aí, estou falando isso porque teve uma pessoa que fez um comentário lá dizendo que Jesus foi um casamento, né? Jesus foi um casamento, e é verdade, foi. A minha pergunta é porque eu coloquei lá, o Novo Testamento não autoriza. E a questão é que Jesus, ele não viveu sob os ensinos do Novo Testamento. Ele é o fundador, ele é tudo, mas ele viveu sob a lei. Então, ainda podemos considerar que Jesus viveu no encerramento, vamos dizer assim, do Velho Testamento. Jesus não pode ser encaixado diretamente no Novo Testamento. Nós temos ali a vigência, o Novo Testamento sendo produzido a partir de Atos, né? A partir de Atos. Agora, é verdade que os ensinamentos de Jesus iguais, né? Só que Jesus, ele foi para um casamento. Jesus foi a um casamento, mas Jesus não ensinou a igreja a celebrar festas de casamento. Tanto que você vai ver no Novo Testamento inteiro, né, e não tem lá festa de casamento. Eu não estou com isso dizendo que seja pecado fazer festa de casamento. Não, de jeito nenhum. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia até fala em casamento, né? Não fala eu estou falando de cerimônia, né? Então, é essa questão que nós precisamos fazer separação, né? Aí as pessoas aí levantaram algumas questões, alguns comentários ali até violentos, né? Eles, calma, meu povo, não vamos brigar por causa disso, né? Então,
nós estamos tão acostumados a fazer o que a gente quer, que a gente, quando vai fazer as coisas, não pergunta se aquilo é a vontade de Deus, se não é, né? A gente só quer saber se é bom, né? Se é bom, a gente pega e faz, né? Pega e faz e pronto. Ah, isso aqui é bom, então vamos fazer. Bom, para aí. Tudo que é errado é ruim? Não, não é ruim, não. E quem foi que disse que o pecado é ruim? O pecado para nós é bom, né? Pecado é bom. Agora, é certo, né? Então, essa é a questão, essa é a pergunta que deve nos incomodar, chamar nossa atenção, né? A gente precisa estar... Então, para que a gente possa falar sobre essa questão da fé, é também necessário que a gente entenda que fé é essa, né? O Judas, quando ele escreve a sua carta, ele diz que se esforçou para conversar com os irmãos a respeito de uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Então é aí que nós precisamos dar uma atençãozinha. Gente, que fé é essa? Que fé é essa? E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que essa fé estava sendo atacada, né? Estava sendo ameaçada por algumas pessoas que estavam ensinando coisas erradas na igreja. Olha só, então a fé está sendo vítima de ensinos falsos. Então, se nós estamos falando que ela está sendo atacada por ensinos falsos, então é porque a fé é o ensino verdadeiro. Simples assim. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele vai dizer: olha, as pessoas vão abrir mão da fé por obedecer a ensino de demônios, né? Então, a fé, assim como o ensino de demônio, é ensino, é um conjunto de ensinos. E nós precisamos estar ali de acordo. E esses ensinos que nós precisamos obedecer, né? Então, por exemplo, o que é que Jesus ensina sobre a salvação? Como é que uma pessoa pode ser salvo, né? Aí as pessoas podem dizer várias coisas, né? Mas o que importa, na verdade, é o que a Bíblia diz, né? O que é que a Bíblia diz sobre a salvação do homem? O que é que a Bíblia diz sobre casamento? O que é que a Bíblia diz sobre batismo de criança? O que é que Então, esses dias um irmão me pediu o seguinte: disse, irmão, você tem aí alguma coisa gravada, algum estudo, uma apostila de estudo que fala sobre essas festas de final de ano, esse negócio aí? E eu fiquei, rapaz, pensando, né, me perguntando, questionando, por que nós temos que fazer um estudo condenando as práticas de final de ano, essas coisas todas? Por que nós temos que fazer isso? Então, eu acredito, e eu até falei para o irmão, que a gente não tem que fazer isso, né? Por quê? Provavelmente, se uma pessoa lê a Bíblia honestamente, ele vai ver que lá não fala disso. Então, se não fala disso e ele quer fazer, é uma questão dele, ele vai fazer. Aí, eu quero uma árvore de Natal, eu quero um peru, eu quero isso, quero aquilo. Bom, é problema seu, cada um faz. A minha questão, ela repousa quando os sacerdotes da congregação, eles promovem esse tipo de evento na congregação. Porque aí ele constrange tanto os que têm consciência quanto os que não têm a participar de algo que, biblicamente falando, não existe ali na Bíblia, né? Se você pesquisar, por exemplo, sobre o Natal, que é na próxima semana, né? Todo mundo comprando os presentes, alimentando bem o comércio, o mercado. Então você vai ver que o Natal, no 25 de dezembro, foi uma conveniência, né? Uma conveniência que encontraram para manter uma adoração a um Deus pagão, né? E aí trouxeram essa ideia para dentro do catolicismo e isso se espalhou pelo mundo inteiro, se tornando uma das datas
mais comerciais que a gente pode ter. Só que por trás existe toda uma idolatria, existe todo um satanismo, né, como fundamento. Ah, não, eles foram estudar. Vamos pensar assim, eles foram estudar para saber o dia que Jesus nasceu, para estabelecer uma festa em memória do dia do nascimento de Jesus. E quem disse que a Bíblia fala sobre isso, né? E quem disse que a Bíblia se importou? A Bíblia se importa, né, com o dia em que nós ouvimos o Evangelho, cremos e obedecemos esse Evangelho. Aí sim, é uma data que você deve marcar, né, anotar e tudo mais para celebrar, né, cada dia, né, cada ano, porque Jesus nasce diariamente em nossos corações, né? A gente acorda e já tem que estar ali de novo vivificando, buscando, né, lutando ali para continuar. Não é uma coisa assim de uma vez por todas e deu, não é assim não. A gente precisa perceber o que é e o que não é. E aí nós estamos muito mais no que não é do que no que é. Então o que a Bíblia diz? Então tudo isso, meus irmãos, para poder falar, podermos falar sobre a fé, né? A obediência à fé. Então obedecer a esta fé. E é disso que nós vamos falar. Embora a doutrina da fé somente possa ser atraente, a Bíblia a refuta. Portanto, devemos viver em obediência à fé. Então, a fé, né? A fé de todo dia, né? A fé para todos os dias. Então, é essa a fé que nós devemos estar procurando entender. A nossa leitura de hoje, Romanos, né? Romanos no capítulo 1, vamos ler duas referências, né? Romanos no capítulo 1, versículos 4 e 5. Romanos, deixa eu achar aqui, meu. Romanos capítulo 1, versículos 4 e 5. O que ele diz, né? Vamos observar aqui. Romanos capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz assim: E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5, ele diz: Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então aí você já tem uma dica, né? Que nós fomos agraciados, né, por Deus, por meio da obediência, a fé, que vem de Jesus, né? Outro texto interessante é capítulo 16 de Romanos, aí no livro de Romanos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 25 e 26, quando ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, nós somos convidados aí a sermos obedientes, né? Por fé, né? Obediência por fé. Olha como essa coisa é apresentada para nós. Obediência por fé. Você sabe o que é isso? Obediência por fé, né? Então são algumas coisas que parecem fácil, né? Mas ao mesmo tempo não é tão fácil, né? Não é tão fácil de entender. Joga para aqui, joga para ali. Então vamos pensar um pouco sobre essa questão. Vamos falar um pouco sobre isso. Lido nesse texto, vamos dizer que depois de acolher o progresso da conversão, a pessoa recém-convertida, recém-santificada, ela está pronta para começar a nova vida que flui daquela conversão, né? A pessoa se batizou, né? Diz ali em Romanos capítulo 6, que uma pessoa, ela ouviu o evangelho, ela creu, ela se arrependeu, né? Se batizou, vamos dizer assim. E aí ela começa ali, né? Ela é lavada dos pecados, ela recebe o Espírito Santo, ela, né, ressurge para essa nova vida e tudo mais. Bom,
Aí uma coisa, né? Então a pessoa ressurgiu para a nova vida. Agora ela está habilitada para viver essa nova vida, né? Está habilitada para viver essa nova vida a partir daquele momento. A vida inteira agora, ela passa a ser processada dentro dessa nova realidade, dessa nova criatura. Então, a partir dali estabelece-se um marco na vida da pessoa, e ela começa a viver uma nova vida, né? Uma nova experiência, né? Agora com novos aprendizados, novos padrões, novas prioridades, né? Tantas coisas mais, né? Então começa ali, né? E aí esse processo é diário, né? Diariamente a pessoa vai desenvolvendo. Vamos pensar sobre os equívocos da fé, né? Quais são os equívocos da fé, né? Desde a época de Martim Lutero, a fé tem sido amplamente mal compreendida. Porque para Lutero a fé era de um jeito, né? Para os outros pensadores da época era de outro jeito, e assim cada um ia, né, desenvolvendo o seu entendimento, né? A gente vai ter, se você é uma pessoa que gosta de estudar os filósofos católicos, né, vamos dizer assim, os pensadores católicos, se você estudar sobre Agostinho, você vai ver que Agostinho pensava uma coisa que tinha mais a ver com os filósofos do passado, né, da antiguidade, lá da Grécia, né? E discordava de outros, né? Então, a fé que você vê que alicerça não só o catolicismo, mas todas as denominações depois da Igreja Católica, né? Aí vem as denominações que são oriundas da Católica, né? Eles carregam muito mais de filosofia do que de teologia. Então todos vão ter que passar por isso aí. É tanto que, se você observar, as doutrinas dos evangélicos e dos católicos, elas são bem parecidas, né? Bem parecidas. Então, às vezes o que muda é a ordem, né? Com que a coisa é feita, né? Mas na análise, elas conseguem hoje, principalmente hoje, no catolicismo do dia de hoje, a Igreja Católica está mais perto da forma, né? Agora, o que me chama a atenção é que durante todo esse tempo a Igreja Católica, ela mantém um padrão, né? Uma serenidade, assim, né? Uma linha mais ou menos reta, né? A Igreja Católica sempre mantém aquele padrão. E as pessoas que vieram da Igreja Católica, por exemplo, esses grupos religiosos, eles se colocaram muito acima, vamos dizer assim, da Igreja Católica no fato de priorizar pelas Escrituras, mas hoje o que parece é que eles estão de igual para inferior aos padrões éticos, né, da religião, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa também que deve ser observada, tá? Deve ser observado. Pode ser que tenha alguma coisa interessante para a gente pensar sobre isso. E se você tem feito essa observação também, eu até convido você, meu irmão, minha irmã, para compartilhar com a gente, né? Como é que você tem percebido esse movimento aí, né? Esse movimento aí. A gente diz, olha, quando na Idade Média, quando surge o movimento protestante, né, dentro da Igreja Católica, eles saltam, né, ali, né, para dizer assim, estamos fazendo a vontade de Deus, né? Mas aí, meus irmãos, com o passar do tempo, a coisa foi ficando tão estranha, tão esquisita, que hoje se você olhar para o nosso cenário, o que você vai concluir? O que eu vou concluir? O que nós vamos concluir a respeito disso? Gente, o negócio está muito feio. Está muito feio. Agora, isso aí, em comparação ao resultado final, para mim não assusta. O que me assusta é ver que a igreja hoje,
a igreja que se chama Igreja de Cristo, está andando na mesma toada, né? Mesma toada. E o pior é que as pessoas ou não percebem, ou então não estão nem aí, né? Porque até a gente falando, as pessoas não gostam que a gente fale, né? Então eu falo aqui, e se você for olhar nas minhas lives, se você for olhar nas minhas transmissões, nos meus vídeos lá no YouTube e tudo mais, você vai ver que as pessoas não apreciam muito não, né? Esse tipo de conteúdo não. Então, eu quero convidar você, se você é uma pessoa que tem interesse na palavra de Deus e você me vê falando aqui alguma coisa que não convém, você chega para mim e fala: ô irmão Valdizan, tem uma coisa ali que você colocou que não tá certo não, viu? Eu olhei aqui na Bíblia, tá errado. Aí você me ajuda a melhorar, tá bom? Agora, se você é uma pessoa que de repente, né, tá mais interessada em outras coisas, então eu digo que você vai ser daquele grupo que não vai dar muita atenção para isso aqui não. Mas bem, isso não importa, né? Para mim não importa isso. O que importa é que nós, né, precisamos abrir mão dessas fés que não estão de acordo com a vontade de Deus. O argumento básico, né, sugere que a fé requer do homem nada mais do que simplesmente a crença subjetiva em Jesus. O que é a crença subjetiva? Né? Cada um tem a sua concepção, o seu entendimento. Então, cada um vai estar ali e ninguém tem que cobrar nada de ninguém. É uma coisa assim bem, como a gente já falou mesmo, é uma coisa bem subjetiva, né? Nós temos aqui: Deus amou todas as pessoas, Jesus morreu por todos e coisa parecida, né? Então a gente vai viajando aí nessa, como é que a gente diz, a linguagem moderna, né? Tecnológica, né? A gente vai viajando nessa vibe aí, né? Ah, não tem problema, tá tudo bem, tem nada a ver e coisas parecidas, né? A gente vai indo desse jeito aí, né? E a tendência é que a gente vai cada vez ficando mais longe da Bíblia e achando que está no centro das atenções da Bíblia, né? Então essa questão aí que eu acho que deve ser observada, né? O conceito bíblico de fé, ele não apoia essas ideias, né? Não apoia essas ideias. Então, como é que se faz para obedecer a fé? Então, é preciso que a gente pense juntamente com a Bíblia sobre essa questão. Considere um exemplo das passagens que revelam que a fé salvadora, ela é uma fé obediente, né? Mas uma fé obediente a quê, gente? Vamos lá então, falar um pouco sobre essa fé obediente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na minha transmissão para eu poder mandar um alô lá para BH. BH sempre. Quem está ligadinho conosco em BH, nosso irmão João Dark, né? E para todos os irmãos em BH e em toda parte do Brasil e do mundo onde estiverem ouvindo. Então, pessoas que também vão depois ver esse vídeo, né? Um abraço para vocês. Deus abençoe e que a cada dia Deus abra o nosso entendimento para podermos compreender a sua vontade, né? Compreender. Então, temos aqui João capítulo 3, versículo 16 ao 21. João 3, 16 ao 21, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, né? Então a gente tem aqui essa declaração que nos ajuda a entender essa questão da fé obediente. Então a fé obediente, ela vai ouvir a palavra de Deus, ela vai crer, ela vai se aproximar, vai se achegar, né? Vai se achegar ali, vai se aproximar de Deus. Então, João capítulo 3, versículo 16 ao 21, ele contrasta o crente com o incrédulo, né? Não apenas por causa dos pensamentos da mente, mas também por causa das obras produzidas por tais pensamentos. Então, a pessoa que obedece a palavra, ele vai procurar estar fazendo, testificando por meio das suas obras a fé que ela professa. Do outro lado, nós temos a pessoa que não se aproxima da palavra, não obedece e vai continuar ali, vamos dizer assim, às escondidas. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, as suas obras são más, né? Então, essas pessoas, elas não se aproximam da palavra, não se aproximam da luz, para que suas obras não sejam vistas. Por quê? Porque são obras más. Então, esse contraste que nós temos aí. Então, João, no capítulo 3 e no versículo 36, então, contrasta a crença com desobediência, né? Aí é o último versículo do capítulo 3, a gente vai dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, é importante. Eu quero, inclusive, chamar a sua atenção. Eu tenho um artigo escrito, né, sobre a questão de crença no Evangelho de João, porque se você não sabe, João, ele não usa a palavra fé nos seus escritos, né? No Evangelho, né? Ele usa crença. Então, por que ele não usou a palavra fé, usou crença? Né? E vale a pena dizer também que fé é o substantivo, né? E crença é o verbo. Então, se isso fazer sentido para você, amém. Então, se não, você vai lá no site da rádio e procura lá nas notícias, lá tem um artigo chamado A Fé. O que significa crença no Evangelho de João, né? E você vai poder ler esse artigo e entender um pouco mais do que eu pesquisei a respeito desse assunto, tá bom? Nós já lemos Romanos no capítulo 1, versículo 4 e 5, e também o 16, 25 e 26. Eles revelam o propósito de Paulo em toda a epístola, né? O que é que o apóstolo Paulo propõe em toda a epístola? Produzir a obediência dos irmãos à fé, né? Literalmente, obediência que flui ou um produto da fé, ou seja, a obediência, ela está sendo realizada, está sendo produzida, está sendo feita por meio do conhecimento que eu tenho, por meio da fé que eu tenho, né? Então, essa fé está me fazendo agir, está me fazendo a operar, está me fazendo a realizar. E mais ainda, né? Essa fé está me fazendo pensar, né? Algo agradável, algo bom. Então, essa fé que vai coordenar os meus pensamentos, vai direcionar a minha vida. Então, essa fé que o apóstolo Paulo, então, coloca como propósito maior nos seus escritos, não só nesse de Romanos, mas nos seus escritos, está trabalhando para promover o desenvolvimento dessa fé obediente na vida da Irmandade, né? Então, é importante pensar sobre isso. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 5, em versículo 6, o que ele vai dizer? Capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, essa fé que o apóstolo Paulo, então, apresenta, é uma fé que tem uma ação obediente, né, amorosa. Aí vem aquela pergunta, mas o que é isso, né? O que é isso? Bom, vale a pena a gente dizer, usando aqui um outro texto de 1 Coríntios, onde a igreja era uma igreja que tinha recebido, né, todos, vamos dizer, muitos dons, né, dons, inclusive dons miraculosos, né, foram realizados ali. Essa igreja tinha todos esses dons, mas o que acontece? Esses dons que a igreja tinha em Corinto, eles estavam sendo usados de forma egoísta, né? Então os irmãos tinham o dom e tudo, mas eles se orgulhavam, eles soberbeciam, queriam passar por cima dos outros. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve Corinto, no capítulo 13, ele vai dizer, olha, falta uma coisa para vocês, falta o amor. O amor é que faz a diferença, que faz dá o sentido, o gosto, o perfume, o prazer nessas questões. Então, nada adianta a igreja ter muitos dons se não tiver amor. É preferível que nem tenha dons, mas tenha amor, que é o dom maior, né? Então, se tiver amor, as outras coisas elas vão tender a se encaixar. Agora, se tiver todos os dons e não tiver amor, então nada vai funcionar. E é o que estava acontecendo na igreja em Corinto, né? Então, aí a gente volta aqui para Gálatas 5:6 para dizer, olha, o que o apóstolo Paulo está enfatizando no versículo 6 é exatamente essa questão, porque em Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a minha fé, ela vai me ajudar a obedecer a Jesus. Qual o primeiro mandamento que nós temos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a fé está operando da forma correta, essas duas coisas vão acontecer. Eu vou amar a Deus, obedecer a Deus, e vou manifestar as bênçãos de Deus, a graça de Deus na minha vida, levando isso para outros também, né? Então, algo bom, muito fácil da gente pensar que a gente pode entender a fé. A gente pode ver a fé. Como é que a gente pode ver a fé? A gente vê a fé na prática, né? Então, uma pessoa que tem fé, logo ele vai fazer coisas da fé. Então, a gente vai ver a fé. Como, por exemplo, a graça de Deus a gente só sente, a gente não vê. Não, a graça de Deus a gente vê, né? Uma pessoa agraciada, ela age com graça, né? Então, as ações da igreja no mundo é que faz com que o mundo veja Jesus, né? Então, essa forma, não tem outra. Então, Mateus 5,16, ele vai dizer que por meio das nossas obras, por meio dos nossos fazeres, por meio das nossas ações e reações, atitudes e falta delas também, o mundo vai ver a presença de Deus em nós e vai glorificar, né? E vai glorificar o nome de Deus. Então, é essa responsabilidade que nós temos, né? Como igreja, né? Como discípulos de Jesus hoje em dia, é fazer as coisas que Jesus também fez, né? E assim estarmos, assim como Ele, glorificando o nosso Pai que está nos céus. Então, essa é a questão. Então, aqui a fé obediente, ela vai operar no sentido de obedecer a palavra de Deus, de amar os irmãos e manifestar esse amor na prática. Sabe que 1 Coríntios 13, o amor ali, ele é descrito em ações, né? Ou seja, em verbos, né? Então, sempre que alguém manifesta, né, essa questão da fé, essa pessoa precisa demonstrar essa fé por meio da prática, né? Por meio da prática, né? Como é que está a sua fé? Ah, tá assim, tá. Como é que está a sua vida? Ah, tá assim. Então a gente vai observar, né, essa pessoa. Por exemplo, alguém chegou para mim uma vez
e falou assim: ah, fulano e Beltrano são pessoas maduras espiritualmente. Isso, amém, glória a Deus, né? Mas aí as obras, né? Como é que faz pra gente saber que uma pessoa é madura espiritualmente? Por meio das obras. Então, se as obras não dizem nada, é porque realmente a pessoa não é nada daquilo que está dizendo, né? É bem interessante falar sobre isso, né? Tá bem, então a nova criação em Cristo, a nova criatura, ela deve produzir obras, né, que sejam de fato dignas, né? Afinal de contas, né, a Efésios capítulo 2 e no versículo 10 diz que Deus nos refez em Cristo Jesus para que nós pudéssemos realizar aquelas obras que ele planejou desde o início. Então, quando uma pessoa se torna uma nova criatura, ela precisa estar colocando como prioridade o realizar daquelas obras de Deus, né? Aquela vontade de Deus. E aí, como é que faz? É preciso, meus irmãos, ler a Bíblia, é preciso conhecer essa vontade, e aí conhecendo, né, se ajustar essa vontade. Abrir mão de alguma coisa e se encaixar dentro daquilo, né? Então, é difícil, né? Ontem uma senhora falando algumas coisas lá a respeito do negócio dela, e depois ela veio se identificar como crente, né? Aí disse assim, ela estava mentindo, né? Estava mentindo pro fornecedor, né? E ela disse, Deus disse que ele não pode mentir, mas só mentiria não tem problema, né? Bom, eu fiquei na minha, né? Nós sabemos que não é assim que funciona. Mas ela disse que não, só mentiria, não tinha problema, né? Tá que Deus entende, não sei o que das contas. E é assim que as pessoas vivem hoje, meus irmãos. É assim. E aí, minha preocupação, e nós, como é que nós fazemos? Nós também estamos, né, entrando nessa onda aí, né, das mentirinhas, né? Uma mentirinha não tem problema, né? Um pecadinho não tem problema, né? E tudo mais. Bom, bom dia, irmão Valdizan e demais irmãos, Pai de Cristo Jesus a todos. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe toda a igreja aí em São Vicente e em todos os lugares no Brasil e no mundo onde os irmãos estiverem, e dê a cada um, né, o desejo, né, de servir o Senhor e adorar o Senhor em espírito e verdade, né, da forma que o Senhor deixou para nós, né. Então, nós estamos aqui dentro desse quadro que nós fomos refeitos agora por meio de Jesus, para fazer essas coisas que Deus... Olha o que está na mente de Deus, né? Tem uma música gospel que fala a respeito disso, quando ele diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. E isso é verdade, né? É tipo chover no molhado, né? Coloca na placa bem grande no carro assim: Deus é fiel. Não precisa colocar isso, não precisa disso. Nós sabemos que Deus é fiel. O que nós não temos facilidade é para admitir que nós não somos fiéis. Mas Deus é fiel, independente de dizer ou não dizer. Agora nós somos infiéis, independente de nós dizer ou não dizer. A gente é chamado a fidelidade, né? Porque infiéis nós somos, né? Por natureza. Então, olhando para esse quadro, o que a gente faz? Se Deus nos chamou, nos colocou nessa situação, então deve ser importante a gente procurar... Bom, se Deus nos chamou para fazer isso, que obras são essas? Eu preciso saber que obras são essas, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa monstruosa, uma coisa grande e tudo mais. Pregar o evangelho só se for lá na África do Sul, do Norte, sei lá das quantas, em Moçambique, na Tunísia, na Europa, sei lá das quantas. Bom, bem longe. Mas quem sabe você pode começar lendo a Bíblia com sua esposa, né? Quem sabe você pode começar, né, orando com a sua esposa. Quantos casais que nem oram juntos, né? Não sei se você conhece algum, né? Tem muitos casais que não conseguem nem orar junto. Ler a Bíblia junto? Mas quando? Então, começa por aí, né? De repente a missão pode ser essa. Eu vou ser um missionário, eu vou ser um evangelista, e aí vou pregar na igreja, eu vou pregar não sei das quantas, aquelas pregações. E aí a esposa, né, e os filhos que estão ali acompanhando aquele movimento, né, fica pensando assim: poxa, seria tão bom se ele fosse desse jeito lá em casa, né? Então, são coisas assim, meus irmãos, simples da gente fazer, que a gente não tá afim, né?
não está afim de fazer. Nossa primeira missão é com a nossa família, né? Se a gente não conseguir abraçar nem essa, então como é que ele vai querer abraçar a outra, né? Parte daí. Eu quero ler aqui para nós também um outro texto que nos chama a atenção, que é a fé. A fé, ela nos leva a uma vida de prática da palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus, de acolhimento da palavra de Deus. Então, a pessoa que tem fé, mas não se submete à palavra de Deus, essa fé, talvez, ela precisa ser assim, qualificada, como Tiago faz, né? Fé de demônios, né? É a fé que não obedece. Ela reconhece Deus, tudo é sábio de Deus, ela conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo... Não primeiro, capítulo 2, versículos 21 ao 24, Tiago diz assim, 21 ao 24, é isso? 21 ao 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24 diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, se uma pessoa tem fé, essa fé precisa ser justificada por meio das obras. No caso aqui, você lembra? Quando Abraão escuta Deus assim: olha, pega o menino e leva ele, sacrifica lá no monte. O texto sagrado não diz que Abraão ficou esperneando, relutando, né? Não, ele pegou, bom, Deus falou, eu vou lá, né? Deus, se ele quiser, ele pode ressuscitar o menino, ele pode restaurar, sei lá. Mas se ele mandou fazer, eu vou fazer. E é assim que é. Não é uma coisa emocional, não é uma coisa sentimental. Não, a fé é algo racional, né? Tá ali. E a gente só segue, né? Só segue. É uma fé cega, então? Não é uma fé cega, não é uma fé racional, né? Uma fé obediente, né? Então, o Tiago, ele vai dizer que vai trazer esse exemplo, como vai trazer outros exemplos também, de fé. Porque se uma pessoa, diz Tiago, né? Se uma pessoa não tem uma fé operosa, essa pessoa tá morta, gente. Tá morta, espiritualmente falando, tá morta, né? Então, a Bíblia oferece uma lista bem grande de exemplos, né, que nós poderíamos pegar. Mas como a gente não vai, né, não vamos, não é esse o nosso foco aqui, explorar tudo que a Bíblia fala a respeito disso, todos os exemplos que a Bíblia traz. Eu acho que esses que nós temos aqui são bem interessantes para a gente já ficar bem convencidos dessa necessidade de uma fé obediente, uma fé operosa, né? Agora, vamos pensar, uma vez que nós temos fé, então essa fé é importante que ela nos conduza para aquilo que nós chamamos de amadurecimento, né? Ela nos conduza para o amadurecimento. Ou seja, nós precisamos amadurecer na fé, no desenvolver nesse ponto de fé, né? Então, como fazer isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da maturidade. Com a compreensão adequada da fé, após a conversão, então nós entramos no processo de viver por meio da fé, que flui da palavra de Deus, né? Então, nós já temos aqui o conhecimento básico, e aí nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento para que a gente possa dizer. Você vê que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz que o evangelho é o poder de Deus
e que esse evangelho ele vai crescendo, vai fazendo com que essa fé vá crescendo em nós, né? Vai crescendo em nós. Então, tanto no judeu quanto no grego, todo mundo. Então, de fé em fé, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Então, esse é o ponto que a gente não pode. Agora, lembrando que a fé, ela começa com o nosso ouvir, né? Capítulo 10, versículo 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? Então, a gente ouve o evangelho de Jesus, a gente começa ali essa caminhada, essa jornada, e aí vai crescendo gradativamente por meio da palavra de Deus. Isso chama esse crescimento, que a gente vai na nossa estatura vai mudando, vai ficar mais grandão e vai amadurecendo, né? Ao ponto de ter mais paciência, ao ponto de ser pessoas melhores, ao ponto de querer o bem do próximo. Então, todas essas coisas vão se desenvolvendo, isso se chama maturidade. E também, aí Josué, bom dia, filho. Se chama maturidade, mas também a Bíblia considera como fruto do Espírito. Então, o Espírito está fluindo em nós, né? Então, está fluindo. Então, essas virtudes dele vai aparecendo, e quanto mais elas se manifestam, é também uma evidência da maturidade da pessoa, né? Então, porém, para que isso aconteça, não é ir dormir, ficar lá orando e vai acontecer, não. Precisa um esforço, né? Um esforço. Às vezes a gente tem que sacrificar alguma coisa para poder alcançar esse objetivo, como agora eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer, eu vou procurar me dedicar a isso aqui. De repente é uma leitura que você não faz, de repente precisa começar a fazer. São hábitos espirituais que você não tem e que precisa desenvolver. De alguma forma, você tem que buscar a Deus, né? Porque Deus, ele vai abençoar, ele vai galardoar, né, aqueles que o buscam, não é isso que a palavra de Deus diz? Então, se a gente não buscar a Deus, Deus também não vai abençoar, né? Então, nós temos desde o início, quando você abre a Bíblia no Sermão do Monte, você vai ver, né, que ali existe no versículo 6, se eu não estiver enganado, no versículo 6 ele diz assim, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é isso? Capítulo 5, versículo 6 de Mateus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E, meus irmãos, o desejo, né, essa fome, essa sede de justiça, nos leva a conhecer, né, a justiça de Deus, a palavra dele, e a viver dentro dessa vontade, procurando, né, a viver uma vida justa na presença de Deus, né? Esses dias dei uma aula sobre perfeição e foquei nessa parte, mesmo que perfeitos nunca seremos, mas na medida de aperfeiçoamento frutificaremos. Quando a gente lê ali em Mateus 5, versículo 48, ser perfeito é mandamento, né? Então, tem que ser perfeito. Agora, eu fico pensando, né, que perfeição é essa que é mandamento, né? Como é que é isso? Porque nós sabemos que a gente nunca vai ser perfeito, né? Assim, olhando nossos olhos. Mas existe uma perfeição que Deus almeja de nós e que é alcançável, né? Aí é um processo de atividade, resultado, avaliação, redirecionamento das atividades, verdade. Então é todo um processo que às vezes mesmo ele diversifica, né? De pessoa para pessoa, né? Então, como você vai desenvolver esse processo é uma coisa sua, né? Como eu vou desenvolver é uma coisa minha. O certo é que o crescimento na graça e no conhecimento de Deus nos protege do engano fatal, né?
se a gente não se desenvolve, não cresce nessas áreas, a gente fica sujeitos aí a qualquer ensino, a qualquer promoção que inventarem. Então a gente fica sujeito a essas situações. Então, para evitar acho que é capítulo 5, versículo 4:16 lá de Efésios, que vai nos chamar a atenção que as pessoas foram deixadas na igreja para ensinar a igreja, para levar a igreja à maturidade, isso desde os apóstolos e profetas, passando pelos professores, evangelistas, todo mundo aí. As pessoas foram deixadas na igreja para ajudar a igreja a chegar à varonilidade da fé. Para quê? Para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então, se a igreja não está crescendo, se a igreja não cresce, ela está sujeita a qualquer vento de doutrina, não é? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Eu quero convidar você para ler, né, 2 Pedro, porque em 2 Pedro a gente vai encontrar ali, para você ter uma ideia, a gente vai encontrar a desculpa que muitas vezes é dada para se fazer da palavra de Deus algo do meu agrado, né? Então as pessoas usam a palavra de Deus para o bem e para o mal. E aí em 2 Pedro ele vai dizer que as pessoas deturpam o Novo Testamento, as palavras escritas, inspiradas pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos, como deturpam todas as escrituras. Porém, ali existe também a declaração de que essas pessoas elas receberão o justo castigo pelas coisas que estão fazendo aí. Então é importante a gente se aproximar da palavra de Deus com sinceridade, com simplicidade, com o coração aberto para aprender, né? Para tirar dali para a gente, né? E aí sim, aí eu acredito que a gente vai crescer. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero concluir hoje, né? Deixando duas coisas que eu acho interessante. Embora, e eu quero que você lembre, basta a fé, né? É isso que a gente escuta por aí, né? Embora a doutrina da fé somente possa ser atraente, a Bíblia a refuta claramente. A Bíblia não aprova esse tipo. Basta ter fé. Não, isso não é por aí, né? Então, devemos lutar pela maturidade espiritual, discernir o bem do mal e viver em obediência à fé. Então, existe a doutrina bíblica que precisa ser conhecida e obedecida para que a fé ela se torne de fato algo agradável a Deus. Agradável a Deus. E esse é o meu desejo que eu quero deixar hoje para os meus irmãos, né? Essa palavra de encorajamento para que a gente possa, né, viver a cada dia abundantemente na presença do Senhor. Amém? Bom, chegando ao final do programa, quero agradecer a todos vocês, dizer que é um privilégio muito grande para mim poder ter esse tempinho aqui com vocês diariamente, compartilhar. Eu convido para estarem aí seguindo a nossa programação no nosso aplicativo, no site, curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando, né? E vamos aí espalhar essas boas notícias durante o dia todo. Ali no site da rádio, você tem o Play da TV, que o dia todo tem cânticos e tem estudo, né? Tem a reprise dos programas que a gente faz aqui, tem tudo ali. E aí no Play da rádio você tem, olha, eu acho que de manhã, né, tem o jornalismo, tem... Amém, querida, que Deus nos abençoe, e que essa parte é o nosso desafio, né? Ali nós temos 7 da manhã o jornalzinho, né, as notícias. 8 da manhã a gente tem o Viva Bem Brasil. Aí às 9 da manhã o Abra Sua Bíblia. Eu não sei agora, mas você olha ali no site, tem toda a programação. À noite, no aplicativo da rádio, no site também, você tem a reprise dos programas, do Abra Sua Bíblia, né? Sempre acontecendo aí, às 8 da noite.
E lá no Play da TV tá rodando direto, né? Eu coloquei ali na playlist direto. Os programas do mês de novembro estão todos ali sendo reprisados, né? E aí quando for em janeiro nós vamos ter os programas de dezembro, né? Assim por diante. Amém, glória a Deus. Um abraço para meus irmãos que estão lá na cidade de Santos, em São Paulo, ligadinho conosco também. Um abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou para a batalha, né? Agora eu vou para a luta ali. E amanhã é o que? Quarta-feira? Quarta-feira. Amanhã eu tô de volta aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça maravilhosa. Fique com Deus até amanhã, se o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.